meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde feito com muito carinho para você aí de casa. E hoje nós vamos receber o fisioterapeuta João Paulo. Ele vai trazer para a gente uma técnica super especial, mega diferente, que é o tratamento por ondas de choque. Muito obrigada, viu, João Paulo, pelo seu aceite do nosso convite, por ter deixado a sua agenda, que eu sei que é extensa, para explicar aqui para o telespectador a respeito dessa técnica. Obrigado, Marina, obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga hoje transmitir um pouco dessa técnica nova ao seu público. Ah, vai sim, e a gente vai ficar imaginando aqui o aparelho, porque o aparelho é um pouco pesado, não deu para trazer, mas aí a gente vai explicar e vai conversar a respeito. Mas antes eu queria mostrar para vocês, como é de costume, toda semana a gente tem trazido as colunas sociais do José Flávio e da Rosângela Bose, colunas sociais já tradicionais, no mais tradicional jornal da cidade, que é o Jornal Estância do Guarujá. Então eu queria pedir para o Brian trazer a página da Rosângela, porque as damas primeiro, não é mesmo? Que hoje ela está trazendo uma coluna extensa com fotos maravilhosas do Clube dos 21 Irmãos Amigos, e flashes desse importante evento da família imperial. Foi realizado em Santos e traz aí uma coluna social recheada de celebridades. E já o Zé Flávio traz para a gente, o Brian está colocando na nossa tela aqui, a coluna do José Flávio, que traz esta semana flashes de uma comemoração da maçonaria. Também uma loja maçônica traz aí uma nomeação e tem vários flashes, você pode degustar no jornal A Estância do Guarujá, também disponível online. Então, João, agora vamos conversar sobre o tratamento de choque. O que é isso? Eu fiquei até com medo quando você me falou da terapia de onda de choque, né? Eu falei, gente, será que são aqueles eletrodos e tal? Como é que ela funciona? Então, a terapia por onda de choque, ela é um distúrbio, primeiro, que é a onda de choque, né? A onda de choque é um distúrbio de pressão. Não tem nada a ver com eletricidade? Não tem nada a ver com eletricidade, ela é uma onda mecânica, ela é uma onda acústica, ela é audível. Certo. Né? É como se fossem micro explosões controladas e geradas por um equipamento para serem emitidas ao corpo humano. E para que serve? Então, as ondas de choque, elas são utilizadas desde a década de 80 e o início das indicações, ela começou com a litotripsia, que é a quebra de cálculos renais. Certo. Né? Daí a gente percebeu, os estudos avançaram, que se fazia a fragmentação de depósitos em tendões. Tendinite calcária de ombro, tendinite calcária em alguns tendões das articulações. Tudo que acumulava Isso. Né? Cálculos, né? Cálculos. Hoje, assim, a gente usa numa infinidade de situações. Bursite, tendinite, tratamento de feridas, disfunção erétil, tratamos de alguns casos relacionados a sequelas neurológicas. Sim, para AVC, por exemplo. Para AVC, o ombro tracionado, né? As estruturas do ombro sendo tracionadas e a gente consegue fazer o tratamento da dor por reparação dessa estrutura. E não é um tratamento para a dor, você estava me explicando aqui no bastidor, como por exemplo a acupuntura ou que é analgesia, ou aqueles choquinhos que antigamente a gente fazia, ou alguns tratamentos até ainda é utilizado, então, ou não é mais? É assim, faz tanto tempo que eu não faço dentro do fisioterapia. consultório, né, a onda de choque ela é mais um recurso. É que a onda de choque hoje ela é o recurso que mais oferece eficiência para a gente. Certo. Né? Mas ela realmente ela não é para tratar apenas a dor, certo. Como aquele choquinho que a gente estava comentando, que ele é feito para estimular o nervo, para que ele seja bloqueado e o sinal da dor cesse ali. A onda de choque ela é uma onda reparativa, ela promove a vinda de células que fazem a reparação do tecido de uma forma muito intensa, onde outros aparelhos ainda não tinham tido a eficiência parecida,
né, a gente consegue fazer a reparação tecidual, que por consequência a gente elimina a dor. E reparação óssea também? Não. Sim, casos de pseudartrose, onde o paciente fez a cirurgia ortopédica, fixou, por exemplo, a tíbia, né? Eu tive um paciente uns meses atrás, onde ele se acidentou, até aqui no bairro de Santa Rosa, estava de moto, se acidentou. Quase não tem acidente de moto em Guarujá. Né? E ele fez a fixação, fixou, só que ficou com um certo espaço entre um osso e o outro, e isso impede a consolidação óssea. Entendi. O que o equipamento faz? Qual era a opção? Esse paciente ele tinha duas opções. Ou ele voltava para a cirurgia ortopédica para tirar enxerto ósseo retirado do quadril e colocado na tíbia, né? Ou ele viria fazer as ondas de choque. Ele fez 6 aplicações com onda de choque, né? O osso voltou a consolidar, não teve necessidade de cirurgia e a gente está bem, né? Me encontra, me agradece muito. Olha que né? bênção. Porque a onda de choque, quando ela vai para o local da fratura, ela faz a atração, ela faz a osteogênese. Então as células, elas migram para aquele local e começam a fazer o processo de consolidação óssea de uma forma que a gente ainda não tinha observado antes. Com outros equipamentos não faziam isso. Então, esse é mais uma ferramenta da caixinha de ferramentas do fisioterapeuta, entendi. Interessante. E, por exemplo, uma fratura de costela também, por exemplo, pode ser utilizada? Então, uma fratura de costela, a gente tem que tomar um grande cuidado, porque a onda de choque ela pode ser muito superficial, ou ela pode adentrar até 8 centímetros dentro do corpo. E a onda de choque aplicada no tecido pulmonar é lesivo. Aí a gente pode causar uma lesão no pulmão e não é isso que a gente quer. Entendi. Né? Inclusive, os primeiros relatos do aparecimento das ondas de choque, né, foi logo após a Segunda Guerra Mundial, com o início das explosões atômicas, onde a gente encontrou navio íntegro e as pessoas mortas, sem ter aparência de lesões. Né? Então, a pele intacta, mas quando se foi fazer autópsia, a lesão era pulmonar. Então, todos os marinheiros desses navios foram encontrados com lesões pulmonares. Então, a morte foi por lesão pulmonar. Que interessante. Né? Então, aplicar na região muito próxima. Então, existem contraindicações. Contraindicações. Na aplicação da terapia de choque. Crianças em fase de crescimento, nas físicas de crescimento, não há um consenso ainda na ciência que diga que isso aconteça, mas por ética a gente também não aplica. Né? Em físicas de crescimento ósseo, que são nas extremidades ósseas, né? Mulheres, né? Grávidas, gestantes, né? A gente também não aplica. Em região do coração, se o paciente tem marca-passo, estentes cardíacos, também não. Há um equipamento de onda de choque próprio para revascularização cardíaca. Certo. Né? Então, a onda de choque pode, mas controlada no ambiente cardiológico. Tá, né? Que não é o caso. Que não é o caso. Né? Então, algumas contraindicações a gente ficava encontrando. Né? Então, um problema que a gente nota que atinge bastante a mulherada por conta de uso de saltos e tal, pelo menos eu tenho várias amigas que têm problemas nos pés. Ou aquele esporão, né? Ou a tal da fascite plantar, jonete também. Sim. Enfim, esse tipo de lesões e problemas são tratáveis com a terapia, com a onda de choque? Sim. Então, em verdade, a agência americana que regula, o FDA, que regula o uso da onda de choque nos Estados Unidos, uma das primeiras terapias utilizadas pela onda de choque por tratamento foi a fascite plantar, esporão calcâneo. Né? Esporão calcâneo é aquele bico que a gente pede um raio-x de perfil, você vê um bico ósseo que é um osteófito. Ele aparece ali por constante tração dessa fáscia plantar. No consultório é assim, eu trabalho com ultrassonografia e a gente faz o diagnóstico observando a espessura da fáscia plantar. Né? Então, geralmente, quem já tem a dor no diagnóstico clínico,
a gente observa que essa fáscia tem uma espessura de 10, 9 milímetros, que é muito, né? E aí a gente Quando utiliza... que é o normal? Ela é normal de 3 a 4 Ai, bastante milímetros, diferença, né? então é. E o ponto principal, 72% do mapa da dor do pé é no centro do calcanhar. Ah, olha que interessante. Então, é assim, a onda de choque ela é muito eficiente para o tratamento do esporão calcâneo, porque em média, na nossa prática clínica, eu atendo o paciente hoje e vou atendê-lo depois de 15 dias. Né? Na primeira aplicação, ele já percebe uma redução da dor de 75% a 80% da redução da dor com uma aplicação. Lembrando que o tratamento não é para dor, mas que ele beneficia... Ele beneficia a reparação do tecido lesionado e a dor vai diminuindo, né? Que interessante. Em média, 2 aplicações, em média. Né? Existe um número seguro de aplicações? Máximo. Um número máximo? Então, isso é dependente do quanto de energia a gente vai enviando em cada sessão de aplicação. Mas, em geral, eu vou citar, por exemplo, os tratamentos que a gente faz para tratamento de coluna, né? Dor lombar. Que é outro problema que atinge, acho que não sei quantos % da população, mas eu não conheço quem não tenha problema de coluna, na verdade. Ou lombar, ou cervical. A dor lombar, a gente trata e é um número de entre 6 e 8 aplicações, devido à gravidade do problema, né? Mas é algo que é o máximo que tem ali. Porque lesões em outras articulações, como ombro, cotovelo, eu peguei um amigo que trabalha comigo, Betioga, ele é ginecologista, ele falou, nossa, João Paulo, eu tô com uma dor no cotovelo. Eu falei, vem aqui, entra no consultório. Ele entrou, fiz a aplicação, ele estava com epicondilite lateral, né? Uma doença inflamatória que atinge os tendões aqui na região do cotovelo. Certo. Com uma aplicação. Aí eu encontrei ele uns 3, 4 dias depois, né? Ele, todo feliz, melhorou, só precisou de uma. Olha que legal. Então ele é muito eficiente para esse tipo de tratamento, né? E é assim, é um tratamento caro ou um tratamento viável? Então, se a gente comparar, é o seguinte, ele é um equipamento caro. Ele é importado? Ele é importado, é um equipamento que vem da Suíça. Tá. Né? Super preciso. Ele tem registro da Anvisa, nós temos, eu acredito que a gente esteja com 4 ou 5 marcas no Brasil, todas são de origem europeia, né? Aqui no Brasil, mas são importados. São importados, são carinhos. Sem comentários. Agora me diga uma coisa, esse tratamento, ele está disponível em clínica particular? Isso. Tem na rede pública, não? Então, na rede pública não. Não conhece. Né? E ainda na rede particular, os convênios, não são todos os convênios que aceitam. Certo. Né? Isso geral, em todo o Brasil. Tá? A gente sabe que a Bradesco Saúde, não sei se eu posso estar falando, mas... Lógico, à vontade. Eu sei que aceita, um ou outro convênio aceita. Entendi. Né? Mas por quê? No momento que os planos de saúde entenderem que a onda de choque ela é para que a gente possa comparar um procedimento cirúrgico. Se dependeria de anestesia, de utilização de centro cirúrgico, medicamentos pré e pós cirurgia. Então, com todo esse gasto, comparado com a onda de choque. Certo. No caso, a gente pode lembrar do caso do meu paciente. Ele ia fazer enxerto, ele ia para um centro cirúrgico. Sim. Sairia 80% mais caro do que o uso da onda de choque para a mesma resolução, sem o sofrimento. Sem o sofrimento, sem o trauma de passar por uma cirurgia que não é mole, né? O pessoal, às vezes falam, eu vou fazer uma cirurgia reparadora, uma plástica e tal. Gente, é risco, é cirurgia do mesmo jeito, né? Eu só faço cirurgia. Acho que a gente podendo evitar melhor, não é? Não é? Eu quero aqui registrar também que está no nosso estúdio a Maria Clara, filha do João Paulo, que está aqui acompanhando o paizão no estúdio. Maria Clara, que tem um nome parecido com o nome da minha filha, que é Ana Clara, né? Tem afinidades, né, Clara? Obrigada, viu, por sua presença. E eu queria, João, que você mostrasse, assim, como eu disse, o equipamento é pesado,
né, um pouco, ele, embora seja portátil, é um pouco desconfortável. A gente falou, não, hoje não precisa levar o equipamento todo para mostrar, mas pode nos dar uma amostrinha, não é, João Paulo? Essa daqui, ela é a peça de mão, é o aplicador, né, o final, o aplicador do aparelho que a gente utiliza para colocar no paciente. Eu acho que dá uma visão para os nossos amigos aí de casa, porque quando a gente fala onda de choque, aplicar onda de choque, a gente às vezes pensa que algo elétrico, os eletrodos se colocam, não tem nada a ver. A gente podendo observar aqui, ele não é ligado em tomada, nada. Ele é ligado, sim, ele tem um compressor, né? O equipamento ele gera onda de choque pneumática. Tá. Então esta ponta ela é conectada. Tá, como se eu entendesse, né? Então, você entender, essa pontinha, né? Ela é conectada na torre principal do equipamento. Certo. E ela modula o impulso de ar que tem que percorrer a mangueira para que chegue nesse gatilho, assim, né? Similar a um revólver, né? E aqui dentro é impulsionado um projétil que percorre essa distância com uma velocidade acima da velocidade do som, de 340 metros por segundo. Certo, né? Muito rápido. Muito rápido. Se eu desmontar ele aqui rapidinho, você vai perceber. Não, super interessante, né? A gente tem que entender o funcionamento. Porque... Aqui dentro, o projétil ele sai daqui e bate aqui à frente. Certo. Ó, essa aqui, uma cápsula bem pequenininha. É um projétil. Parece uma bateria. É o projétil. Esse é o projétil que é disparado na velocidade acima da luz. Acima da velocidade do som. E ele tem um impacto final dele nessa peça. Né? Então ele bate aqui, né, com uma velocidade acima da velocidade do som, e nessa frente ele dispara uma onda de choque, que é como se fosse uma explosão controlada. Certo. Né? E provoca ondas de choque. Ou não? A sensação que você tem é de uma batidinha, uma batida suave, né? Não dá. É indolor. Na região a ser tratada, né? Isso aqui ele é ótimo para detectar o ponto exato de dor, né? A gente chama de terapia de biofeedback. Por quê? Porque eu pego a peça de mão, eu coloco aqui, ó, região de tratamento para bursite de ombro. Que você já sabe que vai naquele trecho. Se eu vier um pouco abaixo, a dor sumiu. Eu estou aplicando, ele está emitindo onda de choque. Mas não está no lugar correto. Você não sente, Entendi. Aí eu encontrei o ponto de inflamação, o ponto de lesão tecidual, você já sente. Aí a gente faz a irritação desse tecido lesionado. Isso se chama mecanotransdução. A gente faz a irritação do local, o corpo pega esse sinal mecânico e transforma ele em sinais biológicos de reparação tecidual. Então, a diferença das ondas de choque é que a ciência descobriu que uma irritação mecânica promovida por essas ondas de choque, que são diferentes das ondas acústicas de som, elas fazem a mecanotransdução, eles traduzem sinais mecânicos em sinais biológicos, que são pró-reparação tecidual. Gente, é fantástico. Quer dizer, na verdade, ele estimula a própria reparação do corpo. Exato. Que fantástico isso. Então deve ter um impacto assim muito pequeno de contraindicações quando é bem aplicado no local, né? Tipo assim, você vai tomar uma medicação, tem efeitos colaterais. Esse tratamento gera efeitos? Ele tem. São poucos efeitos colaterais. Se você, nós temos 3 níveis de energia que seriam energia baixa, média e alta. Se a gente utilizar ele em energias médias para alta, a gente pode ter o que a gente chama de efeito rebote. Nos 2 primeiros dias, nas primeiras 48 horas, você tem uma agudização do processo inflamatório. Vai te doer um pouco mais. Né? Então, nesses 2 primeiros dias pode acontecer isso. Por isso que a gente já, por experiência,
faz uma aplicação diferenciada, a gente conseguiu reduzir muito o efeito rebote no consultório, e o aparecimento de vermelhidão local, que é comum, né, pelo impacto mecânico. Mas tem essa pequena agudização para vir a melhora. Sim. Isso é importante. Exato. A gente é muito imediatista, né? Não, eu quero fórmulas mágicas, né? Eu vou lá no consultório, quero que tire eliminador, tudo bem. Mas, no caso, como não é um tratamento para dor, é um tratamento para realmente reparador, não é? Isso. A consequência de eliminador, aliás, a eliminação da dor é consequência do tratamento e da reparação. Exato. Gente, eu acho que eu entendi. Você aí de casa, entendeu? Não é muito fácil não, porque a gente está falando de um assunto bastante técnico, mas muito interessante, não é? A gente tem, pra você ter ideia, estudos comparativos para pacientes que têm pé diabético, que ferimentos de pé diabético. Sim, que é uma dificuldade de controlar e tratar. Tem pacientes que com 8 anos com ferimentos, que eram escadas sacrais, de decúbito, né, por mau posicionamento ou por posicionamento constante, sem a troca de decúbito. Né? Pacientes onde a gente faz a aplicação de ondas de choque, de 4 a 6 meses, a gente tem fechado ferimentos que perduravam por 8 anos. Olha que beleza! Então, assim, estudos que relacionam o tratamento com câmara hiperbárica e a onda de choque. A onda de choque se demonstrou mais eficiente, né? E mais barata. Ela é muito mais barata do que Gente, a terapia muito interessante de hiperbárica. João Paulo também representa tem uma representação de associação, não é isso? Nós temos uma sociedade nacional, né, que é a Sociedade Nacional de Terapia por Ondas de Choque. Essa sociedade é composta de profissionais de todos os estados brasileiros, né? Então nós temos profissionais de Pernambuco, de Minas Gerais, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná. E a sede aqui? E a sede em Guarujá. Olha que beleza! No início do ano eu fui eleito presidente, o primeiro presidente da entidade. Né? Reúne quantos profissionais já, mais ou menos? Nós temos uma base de 15 clínicas em todo o Brasil. Né? Em todo o Brasil. Já está crescendo. É bastante, né? Uma quantidade muito grande. Sim. Né? E eu tenho também a honra de ter sido convidado para ser presidente, o representante brasileiro de uma entidade que um colega argentino, o Javier Krupnik, nos convidou para que fosse o representante brasileiro dos países de língua latina. Que legal! Então nós vamos desde da Argentina até o México, nós temos um representante. Né? E no Brasil a gente está fazendo essa representação. Legal. Minimamente, mas a gente... Isso é importante não apenas para difundir a técnica, como também para reunir experiências, não é? Troca de experiências, não é? Troca de experiências. A sociedade ela é aberta à participação de dentistas, odontólogos, médicos, né? A gente tem médicos já na nossa sociedade, médico veterinário, né? E o corpo maior, que são formados por fisioterapeutas. Né? Então a gente tem a divulgação dos conceitos. Né? Eu acho que em 2018 nós teremos o primeiro congresso nacional da sociedade. Quizá seja aqui em Guarujá também, né? Isso, exato. A gente vai trazer colegas que vão estar vindo, vem um colega do Canadá, a gente vai ter colegas vindo também da Argentina, da Venezuela. Bacana. Olha que interessante você me falar que tem dentistas, veterinários. A aplicação para essas especialidades também, da técnica de choque, da terapia de choque? Muito embora no mundo 70% do uso da terapia por onda de choque é pelo fisioterapeuta. Certo. Né? Mas contempla outros profissionais e a gente não tem ciúme quanto a isso, e muito pelo contrário, aquele que está trazendo saúde à população nos deixa orgulhoso, né? Então não é problema dele. A gente fala muito aqui no Espaço Saúde exatamente isso, vamos promover saúde, né? Promover saúde, quem tem que ganhar é o usuário que precisa se ver livre do seu problema. Né? Que causa absenteísmo no trabalho, né? Realmente a gente precisa viver com mais qualidade. E essa terapia pode ser
utilizada aqui em Guarujá. Olha, essa novidade eu achei a mais legal. O consultório do João Paulo fica lá na Rio Grande do Sul, em Vicente Carvalho. Isso, lá é Rio Grande do Sul, é o número 43, aquele primeiro e o mais antigo. O Centro Médico, que todo mundo conhece. Carvalho, né? Vários médicos lá. Inclusive meu amigo Ronaldo Castorino está lá ao Ai, lado, ele é o meu vizinho de porta, como também colega em Então, Bertioga, né? A gente trabalhou junto. Então pronto, aí está todo mundo reunido. Todo mundo aí no mesmo lugar. Legal, João, olha, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter trazido para a gente as explicações técnicas a respeito da terapia de onda de choque. Espero que você de casa também tenha gostado e aguardo você numa próxima ocasião também para a gente continuar difundindo esse teu trabalho e dos colegas, né? E da sociedade também, né? Puxa vida. Obrigado, Marina. Eu acho que foi muito importante a gente estar fazendo essa divulgação do teu programa, porque são muitas as pessoas que a gente recebe no consultório e a gente sabe que eles não... poxa, mas eu não sabia que isso existia. Se eu soubesse, eu já teria procurado, porque me resolve em pouco tempo, né? Então, até para outros médicos também indicarem, né? Sabia, tem que ter um conhecimento. E o teu programa se presta a isso, né? Meus isso parabéns. Mesmo, muito obrigada. Né? E precisando, a gente está disposto, mais uma vez, a trazer o equipamento, fazer demonstração, até... de repente trazer o equipamento como um todo e fazer uma sessão. A aplicação Quanto modelo tempo aqui. Dura cada aplicação? É muito rápida, é coisa de 15 minutos, a gente já consegue fazer o tratamento. Além da indicação, assim, o paciente pode ir diretamente na clínica também? Sim. E aí você faz o diagnóstico? A procura é direta, né? O paciente nos procura diretamente, agenda, faz a marcação da consulta, nós consultamos ele no consultório, a gente faz o diagnóstico necessário para a aplicação e propõe o tratamento, né? Se for com onda de choque, fica ali no consultório. Se não for, a gente pode encaminhar para outros lugares, né? Outros profissionais. E é feito o tratamento até que se dê alta. Que o paciente fique perfeito. Sim. Tá joia. Obrigada, viu, João? Até a próxima, Obrigado, então, Maria. se Deus quiser. Obrigada, Maria Clara, também por ter acompanhado. E, gente, até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Atenção você, que sempre procurou uma oportunidade para realizar seus sonhos e melhorar sua vida e de sua família. Nosso grupo de empresas e indústrias está selecionando pessoas empreendedoras que buscam a renda que realmente merecem, através do seu esforço e de sua dedicação. Receba de R$1.000 a R$30.000 por mês. Ligue já para 13 30 27 35 36. Ligue já e agende sua entrevista. 30 27 35 36.